Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Logo no início conhecemos Jake Tyler, um jovem cheio de raiva acumulada. Jake é o típico garoto que vive brigando, mas não porque gosta disso. Na verdade, ele carrega muita frustração por dentro. Depois da morte do pai, ele ficou mais agressivo e impulsivo, como se toda a dor tivesse se transformado em vontade de lutar. Jake morava em Iowa, onde era conhecido como um jogador talentoso de futebol americano. Mas tudo muda quando sua mãe decide se mudar para a cidade de Orlando, na Flórida, para ajudar o irmão mais novo dele, Charlie Tyler, que é um jovem prodígio do tênis e recebeu uma oportunidade em uma academia importante. Para Jake, essa mudança é um desastre. Ele sente que sua vida foi arrancada de um lugar onde ele era respeitado e jogado em um ambiente totalmente novo, onde ninguém o conhece. Na nova escola, ele tenta encontrar seu lugar, mas percebe rapidamente que ali existe uma hierarquia social muito forte. Os alunos ricos, populares e atléticos dominam tudo. É nesse momento que Jake conhece Baja Miller, uma garota carismática e divertida que rapidamente se interessa por ele. Baja vê algo diferente em Jake. Apesar do jeito fechado e do temperamento explosivo, ela percebe que ele não é apenas um brigão qualquer. Querendo ajudá-lo a se enturmar, Baja o convida para uma grande festa na casa de um dos alunos mais populares da escola. Jake aceita, acreditando que talvez seja uma chance de começar do zero naquele lugar. Mas essa festa muda completamente o rumo da história. Durante o evento, Jake acaba conhecendo Ryan McCarthy, o verdadeiro rei da escola. Ryan é rico, confiante e extremamente respeitado, mas não por causa de esportes tradicionais. Ele domina um tipo de luta clandestina que mistura várias artes marciais, algo muito próximo do Mixed Martial Arts. Ryan é praticamente uma celebridade entre os estudantes. Todos o admiram porque participam de lutas ilegais organizadas entre jovens ricos da cidade. Essas lutas são gravadas, compartilhadas e tratadas como grandes eventos. Quando Ryan descobre que Jake tem fama de brigão em sua antiga cidade, ele imediatamente vê nisso uma oportunidade de se mostrar superior. Com um sorriso arrogante, Ryan começa a provocar Jake na frente de todo mundo. No começo, Jake tenta ignorar. Ele percebe que Ryan está tentando manipulá-lo para criar um espetáculo. Mas as provocações aumentam, e logo todos ao redor começam a incentivar uma briga. A tensão cresce, até que Jake finalmente perde o controle. Os dois começam a lutar ali mesmo, no meio da festa, com uma multidão formando um círculo ao redor deles. No início, Jake até consegue acertar alguns golpes, mostrando que tem força e coragem, mas rapidamente fica claro que Ryan é muito mais treinado. Ryan domina a luta. Com técnicas precisas e golpes bem calculados, ele humilha Jake diante de todos. A multidão vibra enquanto Jake é derrotado brutalmente. Alguém grava tudo, e o vídeo começa a circular entre os alunos. Essa cena marca um dos momentos mais importantes da primeira parte do filme. Para Jake, aquilo não é apenas uma derrota física, é uma humilhação pública. No dia seguinte, todos na escola já viram o vídeo da surra que ele levou. Risadas, comentários e olhares de desprezo passam a persegui-lo pelos corredores. Jake sente sua raiva crescer ainda mais. Ele começa a perceber que naquele lugar, a violência virou uma espécie de entretenimento. As pessoas tratam as lutas como um show, sem se preocupar com as consequências. Mas enquanto muitos zombam dele, uma pessoa observa tudo de maneira diferente. Um colega chamado Max Cooperman vê potencial em Jake. Max entende de lutas e percebe que Jake tem algo que não se ensina facilmente: instinto. Ele acredita que com o treinamento certo, Jake poderia se tornar um lutador de verdade. Por isso, Max decide apresentar Jake a um treinador muito respeitado chamado Gian Roaca. Segundo Max, Roaca é um mestre que ensina muito mais do que apenas lutar. Ele ensina disciplina, controle e propósito. Nesse momento, a história começa a mudar de direção. A derrota, que parecia apenas humilhação, começa a se transformar em um ponto de virada na vida de Jake. Porque agora ele tem duas escolhas: continuar brigando por impulso ou aprender a lutar de verdade. E é exatamente essa decisão que vai iniciar a transformação do personagem na próxima parte da história. Jake tenta agir como se não se importasse, mas por dentro ele está consumido pela vergonha e pela raiva. Ele sente que perdeu o respeito de todos, e isso o incomoda profundamente. O pior é que qualquer provocação parece suficiente para fazê-lo explodir novamente.
É nesse momento que Max Cooperman decide agir. Max é apaixonado por lutas e acompanha de perto o mundo do Mixed Martial Arts. Diferente da maioria dos estudantes que só querem ver brigas por diversão, Max realmente entende o esporte. Ele percebe que Jake tem força, reflexos e coragem, qualidades que muitos lutadores treinam anos para desenvolver. O problema é que Jake luta apenas movido pela raiva, sem técnica e sem controle. Por isso, Max leva Jake até uma academia escondida na cidade, onde treina um mestre muito respeitado chamado Jim Roca. Logo no primeiro encontro, Jake espera encontrar alguém que simplesmente o ensine a bater mais forte para se vingar de Ryan. Mas Roca mostra que sua filosofia é completamente diferente. Ele explica uma regra que muda tudo. Aqui, ninguém luta por vingança. Roca deixa claro que quem entra naquela academia precisa aprender disciplina, respeito e autocontrole. Para ele, lutar não é sobre provar quem é mais forte, é sobre dominar a si mesmo. Jake não gosta muito de ouvir isso. No fundo, ele só quer uma chance de enfrentar Ryan novamente e apagar a humilhação que sofreu. Mesmo assim, Roca aceita treiná-lo. O treinamento começa de forma intensa. Jake aprende técnicas de várias artes marciais combinadas, golpes, defesa, equilíbrio e estratégia. Diferente das brigas de rua, ali cada movimento tem um propósito. No começo, Jake sofre bastante. Ele percebe que sua força não significa muita coisa quando enfrenta lutadores que sabem exatamente o que estão fazendo. Roca insiste em algo que irrita Jake: controle emocional. Toda vez que Jake perde a paciência durante o treino, Roca interrompe tudo. Para ele, um lutador que luta com raiva já perdeu metade da batalha. Com o passar dos dias, algo começa a mudar em Jake. A academia se torna um lugar onde ele consegue canalizar toda a frustração que carrega desde a morte do pai. Em vez de brigar por impulso, ele começa a aprender disciplina e foco. Enquanto isso, a rivalidade com Ryan continua crescendo. Ryan percebe que Jake está treinando e encara isso como um desafio ao seu status. Ele continua provocando Jake na escola, tentando fazê-lo perder a cabeça novamente. Mas agora Jake começa a reagir de forma diferente. Em vez de partir para a briga, ele tenta se controlar, algo que surpreende até Baja Miller. Baja percebe que Jake está mudando. Ele ainda é intenso e explosivo, mas agora existe algo diferente nele: propósito. Ao mesmo tempo, Jake começa a descobrir mais sobre o mundo das lutas clandestinas da cidade. Existe um grande evento secreto chamado Beatdown, um torneio ilegal onde lutadores jovens se enfrentam diante de uma multidão. Ryan é praticamente o campeão desse evento. Para muitos estudantes, participar do Beatdown é a chance de provar que são os melhores lutadores da cidade. Quando Jake descobre isso, ele entende exatamente o que quer. Ele não quer apenas vencer Ryan em uma briga qualquer, ele quer enfrentá-lo no Beatdown e derrotá-lo diante de todos que viram sua humilhação. Mas Roca é totalmente contra essa ideia. Para ele, entrar em uma luta motivada por vingança significa que Jake ainda não aprendeu nada. O mestre deixa claro que se Jake usar tudo o que aprendeu apenas para alimentar seu ódio, ele estará traindo o propósito do treinamento. Esse conflito cria uma grande tensão. De um lado, Jake quer provar para todos e para si mesmo que não é um fracasso. Do outro, Roca tenta ensiná-lo que a verdadeira vitória não está em destruir um rival, mas sim em dominar a própria raiva. Enquanto Jake continua treinando, ele começa a ficar cada vez mais forte e habilidoso. Os golpes ficam mais rápidos, os movimentos mais precisos, sua confiança cresce. Mas a pergunta que permanece é: depois de semanas de treinamento intenso com Jim Roca, Jake já não é mais o mesmo garoto impulsivo que chegou à cidade cheio de raiva. Ele aprendeu técnicas, disciplina e controle. Porém, no fundo, ainda existe um desejo forte dentro dele: enfrentar Ryan novamente. E essa oportunidade surge quando começa o grande evento clandestino conhecido como Beatdown. O Beatdown acontece em um lugar escondido, longe da polícia e das regras. Jovens de várias escolas se reúnem ali para assistir e participar das lutas. O ambiente é intenso, cheio de adrenalina e gritos da multidão. Para muitos deles, aquele evento é como um campeonato secreto de Mixed Martial Arts.
Ryan chega ao evento com a confiança de sempre. Ele é praticamente o campeão daquele lugar e está acostumado a dominar seus adversários com facilidade. Para ele, Jake ainda é apenas o garoto que ele humilhou diante de todos. Mas dessa vez, as coisas são diferentes. Jake também aparece no beatdown. Quando Ryan o vê, percebe que a revanche finalmente vai acontecer. A multidão rapidamente se agita, porque muitos lembram da primeira luta entre os dois. Agora todos querem ver se Jake terá coragem e habilidade para enfrentar Ryan novamente. Antes do confronto final, Jake precisa passar por outros lutadores. Ele enfrenta alguns adversários fortes e demonstra tudo o que aprendeu com Roca. Seus movimentos agora são mais calculados, seus golpes mais precisos e sua defesa muito melhor. A cada vitória, a multidão começa a perceber que Jake não é mais o mesmo garoto descontrolado da primeira luta. Enquanto isso, Max Cooperman e Badia Miller assistem nervosos. Eles sabem que Jake treinou duro, mas enfrentar Ryan ainda é um desafio enorme. Finalmente chega o momento que todos estavam esperando. Jake e Ryan entram no círculo de luta. O silêncio toma conta do lugar por alguns segundos, como se todos soubessem que aquele seria o combate mais importante da noite. A luta começa. Ryan inicia de forma agressiva, tentando repetir o domínio que teve da primeira vez. Ele ataca rápido, usando golpes fortes para pressionar Jake. Mas dessa vez, as coisas são diferentes. Jake também está preparado. Ele consegue defender vários ataques e contra-atacar com técnicas que aprendeu durante o treinamento. Pela primeira vez, Ryan percebe que Jake se tornou um oponente real. A luta fica cada vez mais intensa. Os dois trocam golpes fortes e a multidão vibra a cada movimento. Em certo momento, Ryan consegue derrubar Jake e parece que a história vai se repetir. Mas Jake se levanta e dessa vez ele não está lutando com raiva, ele está focado. Ele lembra das palavras de Roca sobre controle e disciplina. Em vez de atacar impulsivamente, Jake começa a lutar de forma estratégica. A luta chega ao momento decisivo. Ryan tenta um último ataque, mas Jake consegue defender e aplicar uma sequência de golpes que derruba seu rival no chão. Ryan não consegue continuar. Jake vence a luta. A multidão explode em gritos. Aquela vitória representa muito mais do que apenas ganhar uma briga. É a prova de que Jake mudou, que ele superou sua raiva e se tornou alguém mais forte, não apenas fisicamente, mas mentalmente. Depois da luta, Jake não humilha Ryan. Ele simplesmente se afasta, mostrando que não precisa provar mais nada para ninguém. Esse gesto mostra o quanto ele cresceu. Ele deixou de ser o garoto que brigava por impulso e se tornou alguém que entende o verdadeiro significado da luta: respeito, controle e superação. Enquanto a multidão ainda comemora, Jake se reúne com seus amigos. Badia o abraça, orgulhosa do que se tornou, e Max comemora como se tivesse assistido ao maior espetáculo da vida. No final, Jake sabe que a maior vitória não foi derrotar Ryan, foi vencer a si mesmo. Logo no início, conhecemos Jake Tyler, um jovem cheio de raiva acumulada. Jake é o típico garoto que vive brigando, mas não porque gosta disso. Na verdade, ele carrega muita frustração por dentro. Depois da morte do pai, ele ficou mais agressivo e impulsivo, como se toda a dor tivesse se transformado em vontade de lutar. Jake morava em Iowa, onde era conhecido como um jogador talentoso de futebol americano. Mas tudo muda quando sua mãe decide se mudar para a cidade de Orlando, na Flórida, para ajudar o irmão mais novo dele, Charlie Tyler, que é um jovem prodígio do tênis e recebeu uma oportunidade em uma academia importante. Para Jake, essa mudança é um desastre. Ele sente que sua vida foi arrancada de um lugar onde ele era respeitado e jogado em um ambiente totalmente novo, onde ninguém o conhece. Na nova escola, ele tenta encontrar seu lugar, mas percebe rapidamente que ali existe uma hierarquia social muito forte. Os alunos ricos, populares e atléticos dominam tudo. É nesse momento que Jake conhece Badia Miller, uma garota carismática e divertida que rapidamente se interessa por ele. Badia vê algo diferente em Jake. Apesar do jeito fechado e do temperamento explosivo, ela percebe que ele não é apenas um brigão qualquer.
querendo ajudá-lo a se enturmar, Baja o convida para uma grande festa na casa de um dos alunos mais populares da escola. Jake aceita, acreditando que talvez seja uma chance de começar do zero naquele lugar. Mas essa festa muda completamente o rumo da história. Durante o evento, Jake acaba conhecendo Ryan McCarthy, o verdadeiro rei da escola. Ryan é rico, confiante e extremamente respeitado, mas não por causa de esportes tradicionais. Ele domina um tipo de luta clandestina que mistura várias artes marciais, algo muito próximo do Mixed Martial Arts. Ryan é praticamente uma celebridade entre os estudantes. Todos o admiram porque participam de lutas ilegais organizadas entre jovens ricos da cidade. Essas lutas são gravadas, compartilhadas e tratadas como grandes eventos. Quando Ryan descobre que Jake tem fama de brigão em sua antiga cidade, ele imediatamente vê nisso uma oportunidade de se mostrar superior. Com um sorriso arrogante, Ryan começa a provocar Jake na frente de todo mundo. No começo, Jake tenta ignorar. Ele percebe que Ryan está tentando manipulá-lo para criar um espetáculo. Mas as provocações aumentam, e logo todos ao redor começam a incentivar uma briga. A tensão cresce, até que Jake finalmente perde o controle. Os dois começam a lutar ali mesmo, no meio da festa, com uma multidão formando um círculo ao redor deles. No início, Jake até consegue acertar alguns golpes, mostrando que tem força e coragem. Mas rapidamente fica claro que Ryan é muito mais treinado. Ryan domina a luta. Com técnicas precisas e golpes bem calculados, ele humilha Jake diante de todos. A multidão vibra enquanto Jake é derrotado brutalmente. Alguém grava tudo e o vídeo começa a circular entre os alunos. Essa cena marca um dos momentos mais importantes da primeira parte do filme. Para Jake, aquilo não é apenas uma derrota física, é uma humilhação pública. No dia seguinte, todos na escola já viram o vídeo da surra que ele levou. Risadas, comentários e olhares de desprezo passam a persegui-lo pelos corredores. Jake sente sua raiva crescer ainda mais. Ele começa a perceber que naquele lugar, a violência virou uma espécie de entretenimento. As pessoas tratam as lutas como um show, sem se preocupar com as consequências. Mas enquanto muitos zombam dele, uma pessoa observa tudo de maneira diferente. Um colega chamado Max Cooperman vê potencial em Jake. Max entende de lutas e percebe que Jake tem algo que não se ensina facilmente: instinto. Ele acredita que com o treinamento certo, Jake poderia se tornar um lutador de verdade. Por isso, Max decide apresentar Jake a um treinador muito respeitado chamado Jian Roaka. Segundo Max, Roaka é um mestre que ensina muito mais do que apenas lutar. Ele ensina disciplina, controle e propósito. Nesse momento, a história começa a mudar de direção. A derrota, que parecia apenas humilhação, começa a se transformar em um ponto de virada na vida de Jake. Porque agora ele tem duas escolhas: continuar brigando por impulso ou aprender a lutar de verdade. E é exatamente essa decisão que vai iniciar a transformação do personagem na próxima parte da história. Jake tenta agir como se não se importasse, mas por dentro ele está consumido pela vergonha e pela raiva. Ele sente que perdeu o respeito de todos, e isso o incomoda profundamente. O pior é que qualquer provocação parece suficiente para fazê-lo explodir novamente. É nesse momento que Max Cooperman decide agir. Max é apaixonado por lutas e acompanha de perto o mundo do Mixed Martial Arts. Diferente da maioria dos estudantes que só querem ver brigas por diversão, Max realmente entende o esporte. Ele percebe que Jake tem força, reflexos e coragem, qualidades que muitos lutadores treinam anos para desenvolver. O problema é que Jake luta apenas movido pela raiva, sem técnica e sem controle. Por isso, Max leva Jake até uma academia escondida na cidade, onde treina um mestre muito respeitado chamado Jin Roka. Logo no primeiro encontro, Jake espera encontrar alguém que simplesmente o ensine a bater mais forte para se vingar de Ryan. Mas Roka mostra que sua filosofia é completamente diferente. Ele explica uma regra que muda tudo. Aqui, ninguém luta por vingança. Roka deixa claro que quem entra naquela academia precisa aprender disciplina, respeito e autocontrole. Para ele, lutar não é sobre provar quem é mais forte, é sobre dominar a si mesmo. Jake não gosta muito de ouvir isso. No fundo, ele só quer uma chance de enfrentar Ryan novamente e apagar a humilhação que sofreu. Mesmo assim, Roka aceita treiná-lo. O treinamento começa de forma intensa. Jake aprende técnicas de várias artes marciais combinadas: golpes, defesa, equilíbrio e estratégia.
Diferente das brigas de rua, ali cada movimento tem um propósito. No começo, Jake sofre bastante. Ele percebe que sua força não significa muita coisa quando enfrenta lutadores que sabem exatamente o que estão fazendo. Rocha insiste em algo que irrita Jake: controle emocional. Toda vez que Jake perde a paciência durante o treino, Rocha interrompe tudo. Para ele, um lutador que luta com raiva já perdeu metade da batalha. Com o passar dos dias, algo começa a mudar em Jake. A academia se torna um lugar onde ele consegue canalizar toda a frustração que carrega desde a morte do pai. Em vez de brigar por impulso, ele começa a aprender disciplina e foco. Enquanto isso, a rivalidade com Ryan continua crescendo. Ryan percebe que Jake está treinando e encara isso como um desafio ao seu status. Ele continua provocando Jake na escola, tentando fazê-lo perder a cabeça novamente. Mas agora Jake começa a reagir de forma diferente. Em vez de partir para a briga, ele tenta se controlar, algo que surpreende até Baja Miller. Baja percebe que Jake está mudando. Ele ainda é intenso e explosivo, mas agora existe algo diferente nele: propósito. Ao mesmo tempo, Jake começa a descobrir mais sobre o mundo das lutas clandestinas da cidade. Existe um grande evento secreto chamado Beatdown, um torneio ilegal onde lutadores jovens se enfrentam diante de uma multidão. Ryan é praticamente o campeão desse evento. Para muitos estudantes, participar do Beatdown é a chance de provar que são os melhores lutadores da cidade. Quando Jake descobre isso, ele entende exatamente o que quer. Ele não quer apenas vencer Ryan em uma briga qualquer, ele quer enfrentá-lo no Beatdown e derrotá-lo diante de todos que viram sua humilhação. Mas Rocha é totalmente contra essa ideia. Para ele, entrar em uma luta motivada por vingança significa que Jake ainda não aprendeu nada. O mestre deixa claro que se Jake usar tudo o que aprendeu apenas para alimentar seu ódio, ele estará traindo o propósito do treinamento. Esse conflito cria uma grande tensão. De um lado, Jake quer provar para todos e para si mesmo que não é um fracasso. Do outro, Rocha tenta ensiná-lo que a verdadeira vitória não está em destruir um rival, mas sim em dominar a própria raiva. Enquanto Jake continua treinando, ele começa a ficar cada vez mais forte e habilidoso. Os golpes ficam mais rápidos, os movimentos mais precisos, sua confiança cresce. Mas a pergunta que permanece é: depois de semanas de treinamento intenso com Jim Rocha, Jake já não é mais o mesmo garoto impulsivo que chegou à cidade cheio de raiva. Ele aprendeu técnicas, disciplina e controle. Porém, no fundo, ainda existe um desejo forte dentro dele: enfrentar Ryan novamente. E essa oportunidade surge quando começa o grande evento clandestino conhecido como Beatdown. O Beatdown acontece em um lugar escondido, longe da polícia e das regras. Jovens de várias escolas se reúnem ali para assistir e participar das lutas. O ambiente é intenso, cheio de adrenalina e gritos da multidão. Para muitos deles, aquele evento é como um campeonato secreto de Mixed Martial Arts. Ryan chega ao evento com a confiança de sempre. Ele é praticamente o campeão daquele lugar e está acostumado a dominar seus adversários com facilidade. Para ele, Jake ainda é apenas o garoto que ele humilhou diante de todos. Mas dessa vez, as coisas são diferentes. Jake também aparece no Beatdown. Quando Ryan o vê, percebe que a revanche finalmente vai acontecer. A multidão rapidamente se agita, porque muitos lembram da primeira luta entre os dois. Agora todos querem ver se Jake terá coragem e habilidade para enfrentar Ryan novamente. Antes do confronto final, Jake precisa passar por outros lutadores. Ele enfrenta alguns adversários fortes e demonstra tudo o que aprendeu com Rocha. Seus movimentos agora são mais calculados, seus golpes mais precisos e sua defesa muito melhor. A cada vitória, a multidão começa a perceber que Jake não é mais o mesmo garoto descontrolado da primeira luta. Enquanto isso, Max Cooperman e Baja Miller assistem nervosos. Eles sabem que Jake treinou duro, mas enfrentar Ryan ainda é um desafio enorme. Finalmente chega o momento que todos estavam esperando. Jake e Ryan entram no círculo de luta. O silêncio toma conta do lugar por alguns segundos, como se todos soubessem que aquele seria o combate mais importante da noite.
A luta começa. Ryan inicia de forma agressiva, tentando repetir o domínio que teve da primeira vez. Ele ataca rápido, usando golpes fortes para pressionar Jake. Mas dessa vez, as coisas são diferentes. Jake também está preparado. Ele consegue defender vários ataques e contra-atacar com técnicas que aprendeu durante o treinamento. Pela primeira vez, Ryan percebe que Jake se tornou um oponente real. A luta fica cada vez mais intensa. Os dois trocam golpes fortes e a multidão vibra a cada movimento. Em certo momento, Ryan consegue derrubar Jake e parece que a história vai se repetir. Mas Jake se levanta e dessa vez ele não está lutando com raiva, ele está focado. Ele lembra das palavras de Roca sobre controle e disciplina. Em vez de atacar impulsivamente, Jake começa a lutar de forma estratégica. A luta chega ao momento decisivo. Ryan tenta um último ataque, mas Jake consegue defender e aplicar uma sequência de golpes que derruba seu rival no chão. Ryan não consegue continuar. Jake vence a luta. A multidão explode em gritos. Aquela vitória representa muito mais do que apenas ganhar uma briga. É a prova de que Jake mudou, que ele superou sua raiva e se tornou alguém mais forte, não apenas fisicamente, mas mentalmente. Depois da luta, Jake não humilha Ryan, ele simplesmente se afasta, mostrando que não precisa provar mais nada para ninguém. Esse gesto mostra o quanto ele cresceu. Ele deixou de ser o garoto que brigava por impulso e se tornou alguém que entende o verdadeiro significado da luta: respeito, controle e superação. Enquanto a multidão ainda comemora, Jake se reúne com seus amigos. Badia o abraça, orgulhosa do que se tornou, e Max comemora como se tivesse assistido ao maior espetáculo da vida. No final, Jake sabe que a maior vitória não foi derrotar Ryan, foi vencer a si mesmo. Logo no início, conhecemos Jake Tyler, um jovem cheio de raiva acumulada. Jake é o típico garoto que vive brigando, mas não porque gosta disso. Na verdade, ele carrega muita frustração por dentro. Depois da morte do pai, ele ficou mais agressivo e impulsivo, como se toda a dor tivesse se transformado em vontade de lutar. Jake morava em Iowa, onde era conhecido como um jogador talentoso de futebol americano. Mas tudo muda quando sua mãe decide se mudar para a cidade de Orlando, na Flórida, para ajudar o irmão mais novo dele, Charlie Tyler, que é um jovem prodígio do tênis e recebeu uma oportunidade em uma academia importante. Para Jake, essa mudança é um desastre. Ele sente que sua vida foi arrancada de um lugar onde ele era respeitado e jogado em um ambiente totalmente novo, onde ninguém o conhece. Na nova escola, ele tenta encontrar seu lugar, mas percebe rapidamente que ali existe uma hierarquia social muito forte. Os alunos ricos, populares e atléticos dominam tudo. É nesse momento que Jake conhece Baja Miller, uma garota carismática e divertida que rapidamente se interessa por ele. Baja vê algo diferente em Jake. Apesar do jeito fechado e do temperamento explosivo, ela percebe que ele não é apenas um brigão qualquer. Querendo ajudá-lo a se enturmar, Baja o convida para uma grande festa na casa de um dos alunos mais populares da escola. Jake aceita, acreditando que talvez seja uma chance de começar do zero naquele lugar. Mas essa festa muda completamente o rumo da história. Durante o evento, Jake acaba conhecendo Ryan McCarthy, o verdadeiro rei da escola. Ryan é rico, confiante e extremamente respeitado, mas não por causa de esportes tradicionais. Ele domina um tipo de luta clandestina que mistura várias artes marciais, algo muito próximo do Mixed Martial Arts. Ryan é praticamente uma celebridade entre os estudantes. Todos o admiram porque participam de lutas ilegais organizadas entre jovens ricos da cidade. Essas lutas são gravadas, compartilhadas e tratadas como grandes eventos. Quando Ryan descobre que Jake tem fama de brigão em sua antiga cidade, ele imediatamente vê nisso uma oportunidade de se mostrar superior. Com um sorriso arrogante, Ryan começa a provocar Jake na frente de todo mundo. No começo, Jake tenta ignorar. Ele percebe que Ryan está tentando manipulá-lo para criar um espetáculo. Mas as provocações aumentam, e logo todos ao redor começam a incentivar uma briga. A tensão cresce, até que Jake finalmente perde o controle. Os dois começam a lutar ali mesmo, no meio da festa, com uma multidão formando um círculo ao redor deles. No início, Jake até consegue acertar alguns golpes, mostrando que tem força e coragem, mas rapidamente fica claro que Ryan é muito mais treinado. Ryan domina a luta.
Com técnicas precisas e golpes bem calculados, ele humilha Jake diante de todos. A multidão vibra enquanto Jake é derrotado brutalmente. Alguém grava tudo e o vídeo começa a circular entre os alunos. Essa cena marca um dos momentos mais importantes da primeira parte do filme. Para Jake, aquilo não é apenas uma derrota física, é uma humilhação pública. No dia seguinte, todos na escola já viram o vídeo da surra que ele levou. Risadas, comentários e olhares de desprezo passam a persegui-lo pelos corredores. Jake sente sua raiva crescer ainda mais. Ele começa a perceber que naquele lugar, a violência virou uma espécie de entretenimento. As pessoas tratam as lutas como um show, sem se preocupar com as consequências. Mas enquanto muitos zombam dele, uma pessoa observa tudo de maneira diferente. Um colega chamado Max Cooperman vê potencial em Jake. Max entende de lutas e percebe que Jake tem algo que não se ensina facilmente: instinto. Ele acredita que com o treinamento certo, Jake poderia se tornar um lutador de verdade. Por isso, Max decide apresentar Jake a um treinador muito respeitado chamado Jian Roaka. Segundo Max, Roaka é um mestre que ensina muito mais do que apenas lutar. Ele ensina disciplina, controle e propósito. Nesse momento, a história começa a mudar de direção. A derrota, que parecia apenas humilhação, começa a se transformar em um ponto de virada na vida de Jake. Porque agora ele tem duas escolhas: continuar brigando por impulso ou aprender a lutar de verdade. E é exatamente essa decisão que vai iniciar a transformação do personagem na próxima parte da história. Jake tenta agir como se não se importasse, mas por dentro ele está consumido pela vergonha e pela raiva. Ele sente que perdeu o respeito de todos, e isso o incomoda profundamente. O pior é que qualquer provocação parece suficiente para fazê-lo explodir novamente. É nesse momento que Max Cooperman decide agir. Max é apaixonado por lutas e acompanha de perto o mundo do Mixed Martial Arts. Diferente da maioria dos estudantes que só querem ver brigas por diversão, Max realmente entende o esporte. Ele percebe que Jake tem força, reflexos e coragem, qualidades que muitos lutadores treinam anos para desenvolver. O problema é que Jake luta apenas movido pela raiva, sem técnica e sem controle. Por isso, Max leva Jake até uma academia escondida na cidade, onde treina um mestre muito respeitado chamado Jin Roka. Logo no primeiro encontro, Jake espera encontrar alguém que simplesmente o ensine a bater mais forte para se vingar de Ryan. Mas Roka mostra que sua filosofia é completamente diferente. Ele explica uma regra que muda tudo. Aqui, ninguém luta por vingança. Roka deixa claro que quem entra naquela academia precisa aprender disciplina, respeito e autocontrole. Para ele, lutar não é sobre provar quem é mais forte, é sobre dominar a si mesmo. Jake não gosta muito de ouvir isso. No fundo, ele só quer uma chance de enfrentar Ryan novamente e apagar a humilhação que sofreu. Mesmo assim, Roka aceita treiná-lo. O treinamento começa de forma intensa. Jake aprende técnicas de várias artes marciais combinadas: golpes, defesa, equilíbrio e estratégia. Diferente das brigas de rua, ali cada movimento tem um propósito. No começo, Jake sofre bastante. Ele percebe que sua força não significa muita coisa quando enfrenta lutadores que sabem exatamente o que estão fazendo. Roka insiste em algo que irrita Jake: controle emocional. Toda vez que Jake perde a paciência durante o treino, Roka interrompe tudo. Para ele, um lutador que luta com raiva já perdeu metade da batalha. Com o passar dos dias, algo começa a mudar em Jake. A academia se torna um lugar onde ele consegue canalizar toda a frustração que carrega desde a morte do pai. Em vez de brigar por impulso, ele começa a aprender disciplina e foco. Enquanto isso, a rivalidade com Ryan continua crescendo. Ryan percebe que Jake está treinando e encara isso como um desafio ao seu status. Ele continua provocando Jake na escola, tentando fazê-lo perder a cabeça novamente. Mas agora Jake começa a reagir de forma diferente. Em vez de partir para a briga, ele tenta se controlar, algo que surpreende até Baja Miller. Baja percebe que Jake está mudando. Ele ainda é intenso e explosivo, mas agora existe algo diferente nele: propósito. Ao mesmo tempo, Jake começa a descobrir mais sobre o mundo das lutas clandestinas da cidade. Existe um grande evento secreto chamado Beatdown, um torneio ilegal onde lutadores jovens se enfrentam diante de uma multidão.
Ryan é praticamente o campeão desse evento. Para muitos estudantes, participar do Beatdown é a chance de provar que são os melhores lutadores da cidade. Quando Jake descobre isso, ele entende exatamente o que quer. Ele não quer apenas vencer Ryan em uma briga qualquer, ele quer enfrentá-lo no Beatdown e derrotá-lo diante de todos que viram sua humilhação. Mas Rocha é totalmente contra essa ideia. Para ele, entrar em uma luta motivada por vingança significa que Jake ainda não aprendeu nada. O mestre deixa claro que se Jake usar tudo o que aprendeu apenas para alimentar seu ódio, ele estará traindo o propósito do treinamento. Esse conflito cria uma grande tensão. De um lado, Jake quer provar para todos e para si mesmo que não é um fracasso. Do outro, Rocha tenta ensiná-lo que a verdadeira vitória não está em destruir um rival, mas sim em dominar a própria raiva. Enquanto Jake continua treinando, ele começa a ficar cada vez mais forte e habilidoso. Os golpes ficam mais rápidos, os movimentos mais precisos, sua confiança cresce. Mas a pergunta que permanece é: depois de semanas de treinamento intenso com Jin Rocha, Jake já não é mais o mesmo garoto impulsivo que chegou à cidade cheio de raiva. Ele aprendeu técnicas, disciplina e controle. Porém, no fundo, ainda existe um desejo forte dentro dele: enfrentar Ryan novamente. E essa oportunidade surge quando começa o grande evento clandestino conhecido como Beatdown. O Beatdown acontece em um lugar escondido, longe da polícia e das regras. Jovens de várias escolas se reúnem ali para assistir e participar das lutas. O ambiente é intenso, cheio de adrenalina e gritos da multidão. Para muitos deles, aquele evento é como um campeonato secreto de Mixed Martial Arts. Ryan chega ao evento com a confiança de sempre. Ele é praticamente o campeão daquele lugar e está acostumado a dominar seus adversários com facilidade. Para ele, Jake ainda é apenas o garoto que ele humilhou diante de todos. Mas dessa vez, as coisas são diferentes. Jake também aparece no Beatdown. Quando Ryan o vê, percebe que a revanche finalmente vai acontecer. A multidão rapidamente se agita, porque muitos lembram da primeira luta entre os dois. Agora todos querem ver se Jake terá coragem e habilidade para enfrentar Ryan novamente. Antes do confronto final, Jake precisa passar por outros lutadores. Ele enfrenta alguns adversários fortes e demonstra tudo o que aprendeu com Rocha. Seus movimentos agora são mais calculados, seus golpes mais precisos e sua defesa muito melhor. A cada vitória, a multidão começa a perceber que Jake não é mais o mesmo garoto descontrolado da primeira luta. Enquanto isso, Max Cooperman e Badia Miller assistem nervosos. Eles sabem que Jake treinou duro, mas enfrentar Ryan ainda é um desafio enorme. Finalmente chega o momento que todos estavam esperando. Jake e Ryan entram no círculo de luta. O silêncio toma conta do lugar por alguns segundos, como se todos soubessem que aquele seria o combate mais importante da noite. A luta começa. Ryan inicia de forma agressiva, tentando repetir o domínio que teve da primeira vez. Ele ataca rápido, usando golpes fortes para pressionar Jake. Mas dessa vez, as coisas são diferentes. Jake também está preparado. Ele consegue defender vários ataques e contra-atacar com técnicas que aprendeu durante o treinamento. Pela primeira vez, Ryan percebe que Jake se tornou um oponente real. A luta fica cada vez mais intensa. Os dois trocam golpes fortes e a multidão vibra a cada movimento. Em certo momento, Ryan consegue derrubar Jake e parece que a história vai se repetir. Mas Jake se levanta e dessa vez ele não está lutando com raiva, ele está focado. Ele lembra das palavras de Rocha sobre controle e disciplina. Em vez de atacar impulsivamente, Jake começa a lutar de forma estratégica. A luta chega ao momento decisivo. Ryan tenta um último ataque, mas Jake consegue defender e aplicar uma sequência de golpes que derruba seu rival no chão. Ryan não consegue continuar. Jake vence a luta. A multidão explode em gritos. Aquela vitória representa muito mais do que apenas ganhar uma briga. É a prova de que Jake mudou, que ele superou sua raiva e se tornou alguém mais forte, não apenas fisicamente, mas mentalmente.
Depois da luta, Jake não humilha Ryan, ele simplesmente se afasta, mostrando que não precisa provar mais nada para ninguém. Esse gesto mostra o quanto ele cresceu. Ele deixou de ser o garoto que brigava por impulso e se tornou alguém que entende o verdadeiro significado da luta: respeito, controle e superação. Enquanto a multidão ainda comemora, Jake se reúne com seus amigos. Badia o abraça, orgulhosa do que se tornou, e Max comemora como se tivesse assistido ao maior espetáculo da vida. No final, Jake sabe que a maior vitória não foi derrotar Ryan, foi vencer a si mesmo. Logo no início, conhecemos Jake Tyler, um jovem cheio de raiva acumulada. Jake é o típico garoto que vive brigando, mas não porque gosta disso. Na verdade, ele carrega muita frustração por dentro. Depois da morte do pai, ele ficou mais agressivo e impulsivo, como se toda a dor tivesse se transformado em vontade de lutar. Jake morava em Iowa, onde era conhecido como um jogador talentoso de futebol americano. Mas tudo muda quando sua mãe decide se mudar para a cidade de Orlando, na Flórida, para ajudar o irmão mais novo dele, Charlie Tyler, que é um jovem prodígio do tênis e recebeu uma oportunidade em uma academia importante. Para Jake, essa mudança é um desastre. Ele sente que sua vida foi arrancada de um lugar onde ele era respeitado e jogado em um ambiente totalmente novo, onde ninguém o conhece. Na nova escola, ele tenta encontrar seu lugar, mas percebe rapidamente que ali existe uma hierarquia social muito forte. Os alunos ricos, populares e atléticos dominam tudo. É nesse momento que Jake conhece Baja Miller, uma garota carismática e divertida que rapidamente se interessa por ele. Baja vê algo diferente em Jake. Apesar do jeito fechado e do temperamento explosivo, ela percebe que ele não é apenas um brigão qualquer. Querendo ajudá-lo a se enturmar, Baja o convida para uma grande festa na casa de um dos alunos mais populares da escola. Jake aceita, acreditando que talvez seja uma chance de começar do zero naquele lugar. Mas essa festa muda completamente o rumo da história. Durante o evento, Jake acaba conhecendo Ryan McCarthy, o verdadeiro rei da escola. Ryan é rico, confiante e extremamente respeitado, mas não por causa de esportes tradicionais. Ele domina um tipo de luta clandestina que mistura várias artes marciais, algo muito próximo do Mixed Martial Arts. Ryan é praticamente uma celebridade entre os estudantes. Todos o admiram porque participam de lutas ilegais organizadas entre jovens ricos da cidade. Essas lutas são gravadas, compartilhadas e tratadas como grandes eventos. Quando Ryan descobre que Jake tem fama de brigão em sua antiga cidade, ele imediatamente vê nisso uma oportunidade de se mostrar superior. Com um sorriso arrogante, Ryan começa a provocar Jake na frente de todo mundo. No começo, Jake tenta ignorar. Ele percebe que Ryan está tentando manipulá-lo para criar um espetáculo. Mas as provocações aumentam, e logo todos ao redor começam a incentivar uma briga. A tensão cresce, até que Jake finalmente perde o controle. Os dois começam a lutar ali mesmo, no meio da festa, com uma multidão formando um círculo ao redor deles. No início, Jake até consegue acertar alguns golpes, mostrando que tem força e coragem, mas rapidamente fica claro que Ryan é muito mais treinado. Ryan domina a luta. Com técnicas precisas e golpes bem calculados, ele humilha Jake diante de todos. A multidão vibra enquanto Jake é derrotado brutalmente. Alguém grava tudo, e o vídeo começa a circular entre os alunos. Essa cena marca um dos momentos mais importantes da primeira parte do filme. Para Jake, aquilo não é apenas uma derrota física, é uma humilhação pública. No dia seguinte, todos na escola já viram o vídeo da surra que ele levou. Risadas, comentários e olhares de desprezo passam a persegui-lo pelos corredores. Jake sente sua raiva crescer ainda mais. Ele começa a perceber que naquele lugar, a violência virou uma espécie de entretenimento. As pessoas tratam as lutas como um show, sem se preocupar com as consequências. Mas enquanto muitos zombam dele, uma pessoa observa tudo de maneira diferente. Um colega chamado Max Cooperman vê potencial em Jake. Max entende de lutas e percebe que Jake tem algo que não se ensina facilmente: instinto. Ele acredita que com o treinamento certo, Jake poderia se tornar um lutador de verdade. Por isso, Max decide apresentar Jake a um treinador muito respeitado, chamado Gian Roaca. Segundo Max, Roaca é um mestre que ensina muito mais do que apenas lutar. Ele ensina disciplina, controle e propósito. Nesse momento, a história começa a mudar de direção. A derrota, que parecia apenas humilhação, começa a se transformar em um ponto de virada na vida de Jake. Porque agora ele tem duas escolhas:
continuar brigando por impulso ou aprender a lutar de verdade. E é exatamente essa decisão que vai iniciar a transformação do personagem na próxima parte da história. Jake tenta agir como se não se importasse, mas por dentro ele está consumido pela vergonha e pela raiva. Ele sente que perdeu o respeito de todos, e isso o incomoda profundamente. O pior é que qualquer provocação parece suficiente para fazê-lo explodir novamente. É nesse momento que Max Cooperman decide agir. Max é apaixonado por lutas e acompanha de perto o mundo do Mixed Martial Arts. Diferente da maioria dos estudantes que só querem ver brigas por diversão, Max realmente entende o esporte. Ele percebe que Jake tem força, reflexos e coragem, qualidades que muitos lutadores treinam anos para desenvolver. O problema é que Jake luta apenas movido pela raiva, sem técnica e sem controle. Por isso, Max leva Jake até uma academia escondida na cidade, onde treina um mestre muito respeitado chamado Jim Roca. Logo no primeiro encontro, Jake espera encontrar alguém que simplesmente o ensine a bater mais forte para se vingar de Ryan. Mas Roca mostra que sua filosofia é completamente diferente. Ele explica uma regra que muda tudo. Aqui, ninguém luta por vingança. Roca deixa claro que quem entra naquela academia precisa aprender disciplina, respeito e autocontrole. Para ele, lutar não é sobre provar quem é mais forte, é sobre dominar a si mesmo. Jake não gosta muito de ouvir isso. No fundo, ele só quer uma chance de enfrentar Ryan novamente e apagar a humilhação que sofreu. Mesmo assim, Roca aceita treiná-lo. O treinamento começa de forma intensa. Jake aprende técnicas de várias artes marciais combinadas, golpes, defesa, equilíbrio e estratégia. Diferente das brigas de rua, ali cada movimento tem um propósito. No começo, Jake sofre bastante. Ele percebe que sua força não significa muita coisa quando enfrenta lutadores que sabem exatamente o que estão fazendo. Roca insiste em algo que irrita Jake: controle emocional. Toda vez que Jake perde a paciência durante o treino, Roca interrompe tudo. Para ele, um lutador que luta com raiva já perdeu metade da batalha. Com o passar dos dias, algo começa a mudar em Jake. A academia se torna um lugar onde ele consegue canalizar toda a frustração que carrega desde a morte do pai. Em vez de brigar por impulso, ele começa a aprender disciplina e foco. Enquanto isso, a rivalidade com Ryan continua crescendo. Ryan percebe que Jake está treinando e encara isso como um desafio ao seu status. Ele continua provocando Jake na escola, tentando fazê-lo perder a cabeça novamente. Mas agora Jake começa a reagir de forma diferente. Em vez de partir para a briga, ele tenta se controlar, algo que surpreende até Baja Miller. Baja percebe que Jake está mudando. Ele ainda é intenso e explosivo, mas agora existe algo diferente nele: propósito. Ao mesmo tempo, Jake começa a descobrir mais sobre o mundo das lutas clandestinas da cidade. Existe um grande evento secreto chamado Beatdown, um torneio ilegal onde lutadores jovens se enfrentam diante de uma multidão. Ryan é praticamente o campeão desse evento. Para muitos estudantes, participar do Beatdown é a chance de provar que são os melhores lutadores da cidade. Quando Jake descobre isso, ele entende exatamente o que quer. Ele não quer apenas vencer Ryan em uma briga qualquer, ele quer enfrentá-lo no beatdown e derrotá-lo diante de todos que viram sua humilhação. Mas Roca é totalmente contra essa ideia. Para ele, entrar em uma luta motivada por vingança significa que Jake ainda não aprendeu nada. O mestre deixa claro que se Jake usar tudo o que aprendeu apenas para alimentar seu ódio, ele estará traindo o propósito do treinamento. Esse conflito cria uma grande tensão. De um lado, Jake quer provar para todos e para si mesmo que não é um fracasso. Do outro, Roca tenta ensiná-lo que a verdadeira vitória não está em destruir um rival, mas sim em dominar a própria raiva. Enquanto Jake continua treinando, ele começa a ficar cada vez mais forte e habilidoso. Os golpes ficam mais rápidos, os movimentos mais precisos, sua confiança cresce. Mas a pergunta que permanece é: depois de semanas de treinamento intenso com Jim Roca, Jake já não é mais o mesmo garoto impulsivo que chegou à cidade cheio de raiva. Ele aprendeu técnicas, disciplina e controle. Porém, no fundo, ainda existe um desejo forte dentro dele: enfrentar Ryan novamente.
E essa oportunidade surge quando começa o grande evento clandestino conhecido como Beatdown. O Beatdown acontece em um lugar escondido, longe da polícia e das regras. Jovens de várias escolas se reúnem ali para assistir e participar das lutas. O ambiente é intenso, cheio de adrenalina e gritos da multidão. Para muitos deles, aquele evento é como um campeonato secreto de Mixed Martial Arts. Ryan chega ao evento com a confiança de sempre. Ele é praticamente o campeão daquele lugar e está acostumado a dominar seus adversários com facilidade. Para ele, Jake ainda é apenas o garoto que ele humilhou diante de todos. Mas dessa vez, as coisas são diferentes. Jake também aparece no Beatdown. Quando Ryan o vê, percebe que a revanche finalmente vai acontecer. A multidão rapidamente se agita, porque muitos lembram da primeira luta entre os dois. Agora todos querem ver se Jake terá coragem e habilidade para enfrentar Ryan novamente. Antes do confronto final, Jake precisa passar por outros lutadores. Ele enfrenta alguns adversários fortes e demonstra tudo o que aprendeu com Roca. Seus movimentos agora são mais calculados, seus golpes mais precisos e sua defesa muito melhor. A cada vitória, a multidão começa a perceber que Jake não é mais o mesmo garoto descontrolado da primeira luta. Enquanto isso, Max Cooperman e Badja Miller assistem nervosos. Eles sabem que Jake treinou duro, mas enfrentar Ryan ainda é um desafio enorme. Finalmente chega o momento que todos estavam esperando. Jake e Ryan entram no círculo de luta. O silêncio toma conta do lugar por alguns segundos, como se todos soubessem que aquele seria o combate mais importante da noite. A luta começa. Ryan inicia de forma agressiva, tentando repetir o domínio que teve da primeira vez. Ele ataca rápido, usando golpes fortes para pressionar Jake. Mas dessa vez, as coisas são diferentes. Jake também está preparado. Ele consegue defender vários ataques e contra-atacar com técnicas que aprendeu durante o treinamento. Pela primeira vez, Ryan percebe que Jake se tornou um oponente real. A luta fica cada vez mais intensa. Os dois trocam golpes fortes e a multidão vibra a cada movimento. Em certo momento, Ryan consegue derrubar Jake e parece que a história vai se repetir. Mas Jake se levanta e dessa vez ele não está lutando com raiva, ele está focado. Ele lembra das palavras de Roca sobre controle e disciplina. Em vez de atacar impulsivamente, Jake começa a lutar de forma estratégica. A luta chega ao momento decisivo. Ryan tenta um último ataque, mas Jake consegue defender e aplicar uma sequência de golpes que derruba seu rival no chão. Ryan não consegue continuar. Jake vence a luta. A multidão explode em gritos. Aquela vitória representa muito mais do que apenas ganhar uma briga. É a prova de que Jake mudou, que ele superou sua raiva e se tornou alguém mais forte, não apenas fisicamente, mas mentalmente. Depois da luta, Jake não humilha Ryan. Ele simplesmente se afasta, mostrando que não precisa provar mais nada para ninguém. Esse gesto mostra o quanto ele cresceu. Ele deixou de ser o garoto que brigava por impulso e se tornou alguém que entende o verdadeiro significado da luta: respeito, controle e superação. Enquanto a multidão ainda comemora, Jake se reúne com seus amigos. Badja o abraça, orgulhosa do que se tornou, e Max comemora como se tivesse assistido ao maior espetáculo da vida. No final, Jake sabe que a maior vitória não foi derrotar Ryan, foi vencer a si mesmo. Logo no início, conhecemos Jake Tyler, um jovem cheio de raiva acumulada. Jake é o típico garoto que vive brigando, mas não porque gosta disso. Na verdade, ele carrega muita frustração por dentro. Depois da morte do pai, ele ficou mais agressivo e impulsivo, como se toda a dor tivesse se transformado em vontade de lutar. Jake morava em Iowa, onde era conhecido como um jogador talentoso de futebol americano. Mas tudo muda quando sua mãe decide se mudar para a cidade de Orlando, na Flórida, para ajudar o irmão mais novo dele, Charlie Tyler, que é um jovem prodígio do tênis e recebeu uma oportunidade em uma academia importante. Para Jake, essa mudança é um desastre. Ele sente que sua vida foi arrancada de um lugar onde ele era respeitado e jogado em um ambiente totalmente novo, onde ninguém o conhece. Na nova escola, ele tenta encontrar seu lugar,
mas percebe rapidamente que ali existe uma hierarquia social muito forte. Os alunos ricos, populares e atléticos dominam tudo. É nesse momento que Jake conhece Baja Miller, uma garota carismática e divertida que rapidamente se interessa por ele. Baja vê algo diferente em Jake. Apesar do jeito fechado e do temperamento explosivo, ela percebe que ele não é apenas um brigão qualquer. Querendo ajudá-lo a se enturmar, Baja o convida para uma grande festa na casa de um dos alunos mais populares da escola. Jake aceita, acreditando que talvez seja uma chance de começar do zero naquele lugar. Mas essa festa muda completamente o rumo da história. Durante o evento, Jake acaba conhecendo Ryan McCarthy, o verdadeiro rei da escola. Ryan é rico, confiante e extremamente respeitado, mas não por causa de esportes tradicionais. Ele domina um tipo de luta clandestina que mistura várias artes marciais, algo muito próximo do Mixed Martial Arts. Ryan é praticamente uma celebridade entre os estudantes. Todos o admiram porque participam de lutas ilegais organizadas entre jovens ricos da cidade. Essas lutas são gravadas, compartilhadas e tratadas como grandes eventos. Quando Ryan descobre que Jake tem fama de brigão em sua antiga cidade, ele imediatamente vê nisso uma oportunidade de se mostrar superior. Com um sorriso arrogante, Ryan começa a provocar Jake na frente de todo mundo. No começo, Jake tenta ignorar. Ele percebe que Ryan está tentando manipulá-lo para criar um espetáculo. Mas as provocações aumentam, e logo todos ao redor começam a incentivar uma briga. A tensão cresce, até que Jake finalmente perde o controle. Os dois começam a lutar ali mesmo, no meio da festa, com uma multidão formando um círculo ao redor deles. No início, Jake até consegue acertar alguns golpes, mostrando que tem força e coragem. Mas rapidamente fica claro que Ryan é muito mais treinado. Ryan domina a luta. Com técnicas precisas e golpes bem calculados, ele humilha Jake diante de todos. A multidão vibra enquanto Jake é derrotado brutalmente. Alguém grava tudo e o vídeo começa a circular entre os alunos. Essa cena marca um dos momentos mais importantes da primeira parte do filme. Para Jake, aquilo não é apenas uma derrota física, é uma humilhação pública. No dia seguinte, todos na escola já viram o vídeo da surra que ele levou. Risadas, comentários e olhares de desprezo passam a persegui-lo pelos corredores. Jake sente sua raiva crescer ainda mais. Ele começa a perceber que naquele lugar, a violência virou uma espécie de entretenimento. As pessoas tratam as lutas como um show, sem se preocupar com as consequências. Mas enquanto muitos zombam dele, uma pessoa observa tudo de maneira diferente. Um colega chamado Max Cooperman vê potencial em Jake. Max entende de lutas e percebe que Jake tem algo que não se ensina facilmente: instinto. Ele acredita que com o treinamento certo, Jake poderia se tornar um lutador de verdade. Por isso, Max decide apresentar Jake a um treinador muito respeitado chamado Jian Roaka. Segundo Max, Roaka é um mestre que ensina muito mais do que apenas lutar. Ele ensina disciplina, controle e propósito. Nesse momento, a história começa a mudar de direção. A derrota, que parecia apenas humilhação, começa a se transformar em um ponto de virada na vida de Jake. Porque agora ele tem duas escolhas: continuar brigando por impulso ou aprender a lutar de verdade. E é exatamente essa decisão que vai iniciar a transformação do personagem na próxima parte da história. Jake tenta agir como se não se importasse, mas por dentro ele está consumido pela vergonha e pela raiva. Ele sente que perdeu o respeito de todos, e isso o incomoda profundamente. O pior é que qualquer provocação parece suficiente para fazê-lo explodir novamente. É nesse momento que Max Cooperman decide agir. Max é apaixonado por lutas e acompanha de perto o mundo do Mixed Martial Arts. Diferente da maioria dos estudantes que só querem ver brigas por diversão, Max realmente entende o esporte. Ele percebe que Jake tem força, reflexos e coragem, qualidades que muitos lutadores treinam anos para desenvolver. O problema é que Jake luta apenas movido pela raiva, sem técnica e sem controle. Por isso, Max leva Jake até uma academia escondida na cidade, onde treina um mestre muito respeitado chamado Jin Roka. Logo no primeiro encontro, Jake espera encontrar alguém que simplesmente o ensine a bater mais forte para se vingar de Ryan. Mas Roka mostra que sua filosofia é completamente diferente. Ele explica uma regra que muda tudo. Aqui, ninguém luta por vingança. Roka deixa claro que quem entra naquela academia precisa aprender disciplina, respeito e autocontrole.
Para ele, lutar não é sobre provar quem é mais forte, é sobre dominar a si mesmo. Jake não gosta muito de ouvir isso. No fundo, ele só quer uma chance de enfrentar Ryan novamente e apagar a humilhação que sofreu. Mesmo assim, Rocha aceita treiná-lo. O treinamento começa de forma intensa. Jake aprende técnicas de várias artes marciais combinadas, golpes, defesa, equilíbrio e estratégia. Diferente das brigas de rua, ali cada movimento tem um propósito. No começo, Jake sofre bastante. Ele percebe que sua força não significa muita coisa quando enfrenta lutadores que sabem exatamente o que estão fazendo. Rocha insiste em algo que irrita Jake: controle emocional. Toda vez que Jake perde a paciência durante o treino, Rocha interrompe tudo. Para ele, um lutador que luta com raiva já perdeu metade da batalha. Com o passar dos dias, algo começa a mudar em Jake. A academia se torna um lugar onde ele consegue canalizar toda a frustração que carrega desde a morte do pai. Em vez de brigar por impulso, ele começa a aprender disciplina e foco. Enquanto isso, a rivalidade com Ryan continua crescendo. Ryan percebe que Jake está treinando e encara isso como um desafio ao seu status. Ele continua provocando Jake na escola, tentando fazê-lo perder a cabeça novamente. Mas agora Jake começa a reagir de forma diferente. Em vez de partir para a briga, ele tenta se controlar, algo que surpreende até Baja Miller. Baja percebe que Jake está mudando. Ele ainda é intenso e explosivo, mas agora existe algo diferente nele: propósito. Ao mesmo tempo, Jake começa a descobrir mais sobre o mundo das lutas clandestinas da cidade. Existe um grande evento secreto chamado Beatdown, um torneio ilegal onde lutadores jovens se enfrentam diante de uma multidão. Ryan é praticamente o campeão desse evento. Para muitos estudantes, participar do Beatdown é a chance de provar que são os melhores lutadores da cidade. Quando Jake descobre isso, ele entende exatamente o que quer. Ele não quer apenas vencer Ryan em uma briga qualquer, ele quer enfrentá-lo no beatdown e derrotá-lo diante de todos que viram sua humilhação. Mas Rocha é totalmente contra essa ideia. Para ele, entrar em uma luta motivada por vingança significa que Jake ainda não aprendeu nada. O mestre deixa claro que se Jake usar tudo o que aprendeu apenas para alimentar seu ódio, ele estará traindo o propósito do treinamento. Esse conflito cria uma grande tensão. De um lado, Jake quer provar para todos e para si mesmo que não é um fracasso. Do outro, Rocha tenta ensiná-lo que a verdadeira vitória não está em destruir um rival, mas sim em dominar a própria raiva. Enquanto Jake continua treinando, ele começa a ficar cada vez mais forte e habilidoso. Os golpes ficam mais rápidos, os movimentos mais precisos, sua confiança cresce. Mas a pergunta que permanece é: depois de semanas de treinamento intenso com Jin Rocha, Jake já não é mais o mesmo garoto impulsivo que chegou à cidade cheio de raiva. Ele aprendeu técnicas, disciplina e controle. Porém, no fundo, ainda existe um desejo forte dentro dele: enfrentar Ryan novamente. E essa oportunidade surge quando começa o grande evento clandestino conhecido como Beatdown. O Beatdown acontece em um lugar escondido, longe da polícia e das regras. Jovens de várias escolas se reúnem ali para assistir e participar das lutas. O ambiente é intenso, cheio de adrenalina e gritos da multidão. Para muitos deles, aquele evento é como um campeonato secreto de Mixed Martial Arts. Ryan chega ao evento com a confiança de sempre. Ele é praticamente o campeão daquele lugar e está acostumado a dominar seus adversários com facilidade. Para ele, Jake ainda é apenas o garoto que ele humilhou diante de todos. Mas dessa vez, as coisas são diferentes. Jake também aparece no beatdown. Quando Ryan o vê, percebe que a revanche finalmente vai acontecer. A multidão rapidamente se agita, porque muitos lembram da primeira luta entre os dois. Agora todos querem ver se Jake terá coragem e habilidade para enfrentar Ryan novamente. Antes do confronto final, Jake precisa passar por outros lutadores. Ele enfrenta alguns adversários fortes e demonstra tudo o que aprendeu com Rocha. Seus movimentos agora são mais calculados, seus golpes mais precisos e sua defesa muito melhor. A cada vitória, a multidão começa a perceber que Jake não é mais o mesmo garoto descontrolado da primeira luta.
Enquanto isso, Max Cooperman e Badia Miller assistem nervosos. Eles sabem que Jake treinou duro, mas enfrentar o Ryan ainda é um desafio enorme. Finalmente chega o momento que todos estavam esperando. Jake e Ryan entram no círculo de luta. O silêncio toma conta do lugar por alguns segundos, como se todos soubessem que aquele seria o combate mais importante da noite. A luta começa. Ryan inicia de forma agressiva, tentando repetir o domínio que teve da primeira vez. Ele ataca rápido, usando golpes fortes para pressionar Jake. Mas dessa vez, as coisas são diferentes. Jake também está preparado. Ele consegue defender vários ataques e contra-atacar com técnicas que aprendeu durante o treinamento. Pela primeira vez, Ryan percebe que Jake se tornou um oponente real. A luta fica cada vez mais intensa. Os dois trocam golpes fortes e a multidão vibra a cada movimento. Em certo momento, Ryan consegue derrubar Jake e parece que a história vai se repetir. Mas Jake se levanta e dessa vez ele não está lutando com raiva, ele está focado. Ele lembra das palavras de Roca sobre controle e disciplina. Em vez de atacar impulsivamente, Jake começa a lutar de forma estratégica. A luta chega ao momento decisivo. Ryan tenta um último ataque, mas Jake consegue defender e aplicar uma sequência de golpes que derruba seu rival no chão. Ryan não consegue continuar. Jake vence a luta. A multidão explode em gritos. Aquela vitória representa muito mais do que apenas ganhar uma briga. É a prova de que Jake mudou, que ele superou sua raiva e se tornou alguém mais forte, não apenas fisicamente, mas mentalmente. Depois da luta, Jake não humilha Ryan, ele simplesmente se afasta, mostrando que não precisa provar mais nada para ninguém. Esse gesto mostra o quanto ele cresceu. Ele deixou de ser o garoto que brigava por impulso e se tornou alguém que entende o verdadeiro significado da luta: respeito, controle e superação. Enquanto a multidão ainda comemora, Jake se reúne com seus amigos. Badia o abraça, orgulhosa do que se tornou, e Max comemora como se tivesse assistido ao maior espetáculo da vida. No final, Jake sabe que a maior vitória não foi derrotar Ryan, foi vencer a si mesmo. Logo no início, conhecemos Jake Tyler, um jovem cheio de raiva acumulada. Jake é o típico garoto que vive brigando, mas não porque gosta disso. Na verdade, ele carrega muita frustração por dentro. Depois da morte do pai, ele ficou mais agressivo e impulsivo, como se toda a dor tivesse se transformado em vontade de lutar. Jake morava em Iowa, onde era conhecido como um jogador talentoso de futebol americano. Mas tudo muda quando sua mãe decide se mudar para a cidade de Orlando, na Flórida, para ajudar o irmão mais novo dele, Charlie Tyler, que é um jovem prodígio do tênis e recebeu uma oportunidade em uma academia importante. Para Jake, essa mudança é um desastre. Ele sente que sua vida foi arrancada de um lugar onde ele era respeitado e jogado em um ambiente totalmente novo, onde ninguém o conhece. Na nova escola, ele tenta encontrar seu lugar, mas percebe rapidamente que ali existe uma hierarquia social muito forte. Os alunos ricos, populares e atléticos dominam tudo. É nesse momento que Jake conhece Badia Miller, uma garota carismática e divertida que rapidamente se interessa por ele. Badia vê algo diferente em Jake. Apesar do jeito fechado e do temperamento explosivo, ela percebe que ele não é apenas um brigão qualquer. Querendo ajudá-lo a se enturmar, Badia o convida para uma grande festa na casa de um dos alunos mais populares da escola. Jake aceita, acreditando que talvez seja uma chance de começar do zero naquele lugar. Mas essa festa muda completamente o rumo da história. Durante o evento, Jake acaba conhecendo Ryan McCarthy, o verdadeiro rei da escola. Ryan é rico, confiante e extremamente respeitado, mas não por causa de esportes tradicionais. Ele domina um tipo de luta clandestina que mistura várias artes marciais, algo muito próximo do Mixed Martial Arts. Ryan é praticamente uma celebridade entre os estudantes. Todos o admiram porque participam de lutas ilegais organizadas entre jovens ricos da cidade. Essas lutas são gravadas, compartilhadas e tratadas como grandes eventos. Quando Ryan descobre que Jake tem fama de brigão em sua antiga cidade, ele imediatamente vê nisso uma oportunidade de se mostrar superior. Com um sorriso arrogante, Ryan começa a provocar Jake na frente de todo mundo. No começo, Jake tenta ignorar. Ele percebe que Ryan está tentando manipulá-lo para criar um espetáculo.
Mas as provocações aumentam, e logo todos ao redor começam a incentivar uma briga. A tensão cresce, até que Jake finalmente perde o controle. Os dois começam a lutar ali mesmo, no meio da festa, com uma multidão formando um círculo ao redor deles. No início, Jake até consegue acertar alguns golpes, mostrando que tem força e coragem, mas rapidamente fica claro que Ryan é muito mais treinado. Ryan domina a luta. Com técnicas precisas e golpes bem calculados, ele humilha Jake diante de todos. A multidão vibra enquanto Jake é derrotado brutalmente. Alguém grava tudo e o vídeo começa a circular entre os alunos. Essa cena marca um dos momentos mais importantes da primeira parte do filme. Para Jake, aquilo não é apenas uma derrota física, é uma humilhação pública. No dia seguinte, todos na escola já viram o vídeo da surra que ele levou. Risadas, comentários e olhares de desprezo passam a persegui-lo pelos corredores. Jake sente sua raiva crescer ainda mais. Ele começa a perceber que naquele lugar, a violência virou uma espécie de entretenimento. As pessoas tratam as lutas como um show, sem se preocupar com as consequências. Mas enquanto muitos zombam dele, uma pessoa observa tudo de maneira diferente. Um colega chamado Max Cooperman vê potencial em Jake. Max entende de lutas e percebe que Jake tem algo que não se ensina facilmente: instinto. Ele acredita que com o treinamento certo, Jake poderia se tornar um lutador de verdade. Por isso, Max decide apresentar Jake a um treinador muito respeitado chamado Jian Roaka. Segundo Max, Roaka é um mestre que ensina muito mais do que apenas lutar. Ele ensina disciplina, controle e propósito. Nesse momento, a história começa a mudar de direção. A derrota, que parecia apenas humilhação, começa a se transformar em um ponto de virada na vida de Jake. Porque agora ele tem duas escolhas: continuar brigando por impulso ou aprender a lutar de verdade. E é exatamente essa decisão que vai iniciar a transformação do personagem na próxima parte da história. Jake tenta agir como se não se importasse, mas por dentro ele está consumido pela vergonha e pela raiva. Ele sente que perdeu o respeito de todos, e isso o incomoda profundamente. O pior é que qualquer provocação parece suficiente para fazê-lo explodir novamente. É nesse momento que Max Cooperman decide agir. Max é apaixonado por lutas e acompanha de perto o mundo do Mixed Martial Arts. Diferente da maioria dos estudantes que só querem ver brigas por diversão, Max realmente entende o esporte. Ele percebe que Jake tem força, reflexos e coragem, qualidades que muitos lutadores treinam anos para desenvolver. O problema é que Jake luta apenas movido pela raiva, sem técnica e sem controle. Por isso, Max leva Jake até uma academia escondida na cidade, onde treina um mestre muito respeitado chamado Jin Roka. Logo no primeiro encontro, Jake espera encontrar alguém que simplesmente o ensine a bater mais forte para se vingar de Ryan. Mas Roka mostra que sua filosofia é completamente diferente. Ele explica uma regra que muda tudo. Aqui, ninguém luta por vingança. Roka deixa claro que quem entra naquela academia precisa aprender disciplina, respeito e autocontrole. Para ele, lutar não é sobre provar quem é mais forte, é sobre dominar a si mesmo. Jake não gosta muito de ouvir isso. No fundo, ele só quer uma chance de enfrentar Ryan novamente e apagar a humilhação que sofreu. Mesmo assim, Roka aceita treiná-lo. O treinamento começa de forma intensa. Jake aprende técnicas de várias artes marciais combinadas: golpes, defesa, equilíbrio e estratégia. Diferente das brigas de rua, ali cada movimento tem um propósito. No começo, Jake sofre bastante. Ele percebe que sua força não significa muita coisa quando enfrenta lutadores que sabem exatamente o que estão fazendo. Roka insiste em algo que irrita Jake: controle emocional. Toda vez que Jake perde a paciência durante o treino, Roka interrompe tudo. Para ele, um lutador que luta com raiva já perdeu metade da batalha. Com o passar dos dias, algo começa a mudar em Jake. A academia se torna um lugar onde ele consegue canalizar toda a frustração que carrega desde a morte do pai. Em vez de brigar por impulso, ele começa a aprender disciplina e foco. Enquanto isso, a rivalidade com Ryan continua crescendo. Ryan percebe que Jake está treinando e encara isso como um desafio ao seu status. Ele continua provocando Jake na escola, tentando fazê-lo perder a cabeça novamente. Mas agora Jake começa a reagir de forma diferente. Em vez de partir para a briga, ele tenta se controlar,
algo que surpreende até Baja Miller. Baja percebe que Jake está mudando, ele ainda é intenso e explosivo, mas agora existe algo diferente nele: propósito. Ao mesmo tempo, Jake começa a descobrir mais sobre o mundo das lutas clandestinas da cidade. Existe um grande evento secreto chamado Beatdown, um torneio ilegal onde lutadores jovens se enfrentam diante de uma multidão. Ryan é praticamente o campeão desse evento. Para muitos estudantes, participar do Beatdown é a chance de provar que são os melhores lutadores da cidade. Quando Jake descobre isso, ele entende exatamente o que quer. Ele não quer apenas vencer Ryan em uma briga qualquer, ele quer enfrentá-lo no Beatdown e derrotá-lo diante de todos que viram sua humilhação. Mas Rocha é totalmente contra essa ideia. Para ele, entrar em uma luta motivada por vingança significa que Jake ainda não aprendeu nada. O mestre deixa claro que se Jake usar tudo o que aprendeu apenas para alimentar seu ódio, ele estará traindo o propósito do treinamento. Esse conflito cria uma grande tensão. De um lado, Jake quer provar para todos e para si mesmo que não é um fracasso. Do outro, Rocha tenta ensiná-lo que a verdadeira vitória não está em destruir um rival, mas sim em dominar a própria raiva. Enquanto Jake continua treinando, ele começa a ficar cada vez mais forte e habilidoso. Os golpes ficam mais rápidos, os movimentos mais precisos, sua confiança cresce. Mas a pergunta que permanece é: depois de semanas de treinamento intenso com Jin Rocha, Jake já não é mais o mesmo garoto impulsivo que chegou à cidade cheio de raiva. Ele aprendeu técnicas, disciplina e controle. Porém, no fundo, ainda existe um desejo forte dentro dele: enfrentar Ryan novamente. E essa oportunidade surge quando começa o grande evento clandestino conhecido como Beatdown. O Beatdown acontece em um lugar escondido, longe da polícia e das regras. Jovens de várias escolas se reúnem ali para assistir e participar das lutas. O ambiente é intenso, cheio de adrenalina e gritos da multidão. Para muitos deles, aquele evento é como um campeonato secreto de Mixed Martial Arts. Ryan chega ao evento com a confiança de sempre. Ele é praticamente o campeão daquele lugar e está acostumado a dominar seus adversários com facilidade. Para ele, Jake ainda é apenas o garoto que ele humilhou diante de todos. Mas dessa vez, as coisas são diferentes. Jake também aparece no Beatdown. Quando Ryan o vê, percebe que a revanche finalmente vai acontecer. A multidão rapidamente se agita, porque muitos lembram da primeira luta entre os dois. Agora todos querem ver se Jake terá coragem e habilidade para enfrentar Ryan novamente. Antes do confronto final, Jake precisa passar por outros lutadores. Ele enfrenta alguns adversários fortes e demonstra tudo o que aprendeu com Rocha. Seus movimentos agora são mais calculados, seus golpes mais precisos e sua defesa muito melhor. A cada vitória, a multidão começa a perceber que Jake não é mais o mesmo garoto descontrolado da primeira luta. Enquanto isso, Max Cooperman e Baja Miller assistem nervosos. Eles sabem que Jake treinou duro, mas enfrentar Ryan ainda é um desafio enorme. Finalmente chega o momento que todos estavam esperando. Jake e Ryan entram no círculo de luta. O silêncio toma conta do lugar por alguns segundos, como se todos soubessem que aquele seria o combate mais importante da noite. A luta começa. Ryan inicia de forma agressiva, tentando repetir o domínio que teve da primeira vez. Ele ataca rápido, usando golpes fortes para pressionar Jake. Mas dessa vez, as coisas são diferentes. Jake também está preparado. Ele consegue defender vários ataques e contra-atacar com técnicas que aprendeu durante o treinamento. Pela primeira vez, Ryan percebe que Jake se tornou um oponente real. A luta fica cada vez mais intensa. Os dois trocam golpes fortes e a multidão vibra a cada movimento. Em certo momento, Ryan consegue derrubar Jake e parece que a história vai se repetir. Mas Jake se levanta e dessa vez ele não está lutando com raiva, ele está focado. Ele lembra das palavras de Rocha sobre controle e disciplina. Em vez de atacar impulsivamente, Jake começa a lutar de forma estratégica. A luta chega ao momento decisivo.
Ryan tenta um último ataque, mas Jake consegue defender e aplicar uma sequência de golpes que derruba seu rival no chão. Ryan não consegue continuar. Jake vence a luta. A multidão explode em gritos. Aquela vitória representa muito mais do que apenas ganhar uma briga. É a prova de que Jake mudou, que ele superou sua raiva e se tornou alguém mais forte, não apenas fisicamente, mas mentalmente. Depois da luta, Jake não humilha Ryan. Ele simplesmente se afasta, mostrando que não precisa provar mais nada para ninguém. Esse gesto mostra o quanto ele cresceu. Ele deixou de ser o garoto que brigava por impulso e se tornou alguém que entende o verdadeiro significado da luta: respeito, controle e superação. Enquanto a multidão ainda comemora, Jake se reúne com seus amigos. Badia o abraça, orgulhosa do que se tornou, e Max comemora como se tivesse assistido ao maior espetáculo da vida. No final, Jake sabe que a maior vitória não foi derrotar Ryan, foi vencer a si mesmo. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.